Boa noite, paz do Senhor seja com todos. É muito bom estar aqui nessa noite para falar novamente a palavra de Deus. A Ele seja toda honra, glória e ações de graças. E que nessa noite o Espírito de Deus seja entronizado à sua mente, ao seu espírito e traz sobre ti a libertação necessária para a sua vida. Amém? Eu quero que vocês abram suas Bíblias, Zacarias capítulo 9. Versículo 12. Vamos ler o 11 e o 12. Ainda quando a ti, por causa do sangue do teu concerto, tirei os teus cativos da cova, onde não havia água. Voltai, ó fortalezas, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restituirei tudo em dobro. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia nos fala sobre o princípio da geração que marcou o início da nação Israel. Todo mundo sabe que quando eles saíram do Egito, por causa que Faraó havia açoitado de uma maneira lastimável. E que isto veio somente a fortalecer Israel, quando eles saem da mão de Faraó. E Deus disse para Moisés: eu lhe darei uma terra que mana leite e mel. Vou colocar vocês nesse lugar. E quando Israel passa por essa situação, Israel já passou por dois perrengues, por duas vezes Israel passa por vexame. Primeiramente, quando Israel vai para o cativeiro babilônico, que fica 70 anos no cativeiro. E a outra foi quando no massacre de Hitler, que consumiu quase 6 milhões de judeus. Foi as duas partes mais perigosas que aquele povo passou. E eles vão para a terra prometida, o qual só entra Josué e Calebe. Mas durante esse percurso da promessa de Deus até chegar na terra prometida, passou-se muito tempo. Mas a promessa continua. Diga comigo, a promessa continua. Às vezes não pensa você que se Deus fez uma promessa e você está doente e vai morrer e a promessa não se cumpriu, cumpre no seu filho, sabia? Cumpre na sua casa. Mas a promessa é de Deus e não abre mão. A promessa vem e cumpre na sua casa. E Deus tira Israel do Egito, coloca eles numa terra que mana leite e mel. E de repente, levanta contra Israel os caldeus, a Babilônia. E Nabucodonosor, sendo o rei da Babilônia, um dos reis mais inteligentes que a Bíblia qualifica, a Bíblia diz que esse homem fez barbaridades com Israel. Ele pega o reinado do rei Joaquim e Nabucodonosor assola Israel. Jerusalém ficava entre Babilônia e Egito. E no meio ficava a Jerusalém, a imponente Jerusalém. Os seus muros tinham exatamente como que 12 metros de altura por 6 de largura. Israel tinha uma fortaleza invejável que ninguém podia contestar. Israel tinha as muralhas mais bonitas com as torres de base para combater guerreiros. E ela ficava no meio entre o Egito e a Babilônia. Mas por quê? Uma fissura, uma obsessão por conquistar Jerusalém, sendo ela uma cidade pequena. Nabucodonosor levou 20 anos.
Você pode ser pequeno, mas é importante para Deus. Vira para o seu irmão e diz assim para ele: você pode ser pequeno. Ou dizem que você é pequeno, mas você é uma pessoa importante para Deus. Amém? E Nabucodonosor pega o rei Joaquim e faz da vida de Joaquim uma tortura psicológica. Ele pensa que quando Joaquim vai entregar a Babilônia, Joaquim resiste. E ele fala assim: nós não vamos atacar vocês. Nós só queremos que então você, rei Joaquim, cede para nós, os jovens, os inteligentes, os PhDs da vida, para estar conosco, para ir aprender em Babilônia todo o ensino. E rei Joaquim pensa que ele é um ótimo negócio. Pega, cede Daniel, Misael, Ananias e Azarias, e para que eles fossem, e mais alguns nobres, estudar em Babilônia. E quando eles chegam na Babilônia, o rei Joaquim pensa que tinha conseguido a melhor coisa. Passam-se alguns meses, levantam novamente Babilônia contra Jerusalém. Porque nessa rota entre as 3 cidades, saía-se bem aquele que dominasse Jerusalém. Porque Jerusalém tinha o Egito como escudo, como um aliado de guerra, mas que na verdade não passava de barulho. E quando ele vai para... os caldeus vêm de novo para atacar o rei Joaquim, pensando que iria enfrentar uma fortaleza, Joaquim, o mais rápido possível, entrega para ele. Sai do palácio a mãe de Joaquim, os filhos de Joaquim e o próprio rei Joaquim. E vão e se entregam diante de Nabucodonosor. E Nabucodonosor pensa: olha, foi fácil. Pega o que ele tinha e foi embora. Os 4 jovens com seus amigos, os mais nobres, os mais inteligentes, e foi embora para a Babilônia. E entrega o reinado na mão de Joaquim. E de repente, Joaquim entrega o reinado para a Babilônia, e Nabucodonosor coloca em seu lugar Zedequias. E Zedequias começa a reinar, mas Zedequias, diga comigo, Zedequias era um reino fraco. Não tinha tanta moral, porque ele falava e ninguém dava, punha sentido na sua palavra. Mas era um rei fraco. Aí Zedequias pega o cativeiro, pega Nabucodonosor e entrega o reinado nas mãos dele. De que jeito? A maior bandeira que deu, não é Joaquim Bandeira não, viu? Não é a sua bandeira não. A maior bandeiragem que Zedequias dá, quando o Egito levanta, pensa que vai entrar em guerra com Jerusalém, mas era só uma falácia, e ele deixa Jerusalém na mão. Nisso que Nabucodonosor vê que Zedequias o traiu, porque ele era fiel, pagava vassalagem, pagava os impostos durante 11 anos. E quando ele vai entregar o reinado, Nabucodonosor fala: agora, Zedequias, você fica no lugar do seu tio Joaquim. Quantos irmãos estão me entendendo? E de repente, quando Zedequias assume o trono, ele pensa que está em paz. E de repente, ele trai a confiança de Nabucodonosor. E o que acontece? Nabucodonosor invade Jerusalém, com os muros de 12 metros de altura por 6 de largura. Até aí, já estavam preparados para a guerra. Porque a Babilônia tinha um poder tão grande, ela tinha armas, que, segundo alguns estudiosos de guerra e conflito, eles tinham armas tão eficientes naquela época, catapulta que jogavam pedras de 90 quilos a 200 metros. Eles tinham mirítimos que arrombavam qualquer porta, pesando em torno de 20 bois. Então a situação para o rei Zedequias ficou caótica. E ele fala: eu vou torturar psicologicamente.
cercou toda Jerusalém por fora, deixou Jerusalém no meio, e fizeram, diz o profeta Jeremias, e fizeram tranqueiras em volta de Jerusalém, de sorte que ninguém saía. Nabucodonosor tinha comida para anos. Já Israel tinha comida, Jerusalém tinha comida para dias. E começou a vir falta das coisas, e o povo começou a morrer de fome, e o povo começou a ter necessidade. No primeiro tempo, eles comiam cascas de árvores. Ia lá nas árvores, descascava e comia aquilo por causa da fome. Na segunda invasão, eles começam a comer couro das sandálias, rasgava as sandálias, fervia e comia sola. Na terceira invasão, as mulheres que tinham bebês pequenos foram cozinhando, isso mesmo, cozinhando os seus bebês, para não morrer de fome. Hoje nós comemos o meu, amanhã você come o seu. E assim era estendido, horrores foi que passaram diante de Nabucodonosor. Passaram horrores diante de Nabucodonosor. E a terra estava por possuir. E Deus diz assim, por meio do profeta, qual era a situação de Israel. E o profeta Oséias descreve. E Deus vai até o profeta Oséias e fala assim para ele assim, Oséias, vai lá no prostíbulo e pega uma mulher para ser sua mulher. E Oséias questiona Deus e Deus fala, estou mandando eu. E ele vai lá no prostíbulo, pega uma mulher e passa com ela de mão dadas diante da cidade, no meio da cidade, e vai para a sua casa. Depois que Oséias faz isso, ele dá carinho, ele dá comida, ele dá joia, se fosse o caso, ele dava cartão de crédito para ela. Enfim, estava mil maravilha. Mas quando ela tinha pegado amor em Oséias, e quando Oséias estava amando aquela mulher, Deus falou assim, Oséias, pega essa mulher e leva para o prostíbulo de novo. E quando alguém perguntar assim, você está louco, profeta? Você diz assim, foi isso que meu povo Israel fez comigo. Me abandonou. E o povo fica meio confuso, mas os profetas sempre pregando. E quando Oséias descreve a posição da igreja, levando a prostituta para dentro de casa e depois a liberando de novo e tomando ela por mulher de novo, que quanta vergonha não passou Oséias. E a Bíblia diz que levanta agora o profeta Isaías. E Isaías chega para Deus, e Deus fala assim, você vai pregar para esse povo. E Isaías fala o seguinte, Deus, eu não sei pregar. Ele fala, não, você sabe, você vai pregar para esse povo. E a perseguição era tamanha, que o rei da Babilônia, de Jerusalém, perseguia Isaías. E Isaías, com medo da perseguição, esconde dentro de uma tora de madeira. E o rei Manassés manda serrar a tora no meio, com o profeta dentro. Aí acabou-se a voz. Não tinha quem falava mais da palavra de Deus. E de repente, a Bíblia diz que Deus levanta. Diga comigo assim, quando Deus levanta, a coisa acontece. Deus levanta. E Deus vai até Jeremias e fala, Jeremias, antes que você, primeiro ele vai na cidade de Anatote, na casa de Ilquias, pai de Jeremias, e ele diz, antes que você nascesse, eu já tinha designado você como profeta. Você é um profeta, você vai pregar. E Jeremias chora, lamenta, fala, não, eu não, Deus, porque eu sou uma criança, eu não dou conta ainda de falar. Era um rapaz mais ou menos de 17 anos, e Deus fala com Jeremias, você vai, e aonde você for, eu irei contigo. Aí ele fala, não, o senhor vai comigo? Ele fala, vou. E Deus falou, vou. E ele disse, então eu topo. Quando Deus te fizer um convite, topa.
Não põe aquilo por banal da sua vida, não. Quando Deus lhe faz um convite, aceita. Quando Deus te manda sentar, assenta. Não estou vendo cadeira, assenta, rapaz. Olha a cadeira aí, não estou vendo, mas assenta. Você não cai. A Bíblia fala que tudo que nós temos visto é aparente aos nossos olhos. Mas nem tudo tem aparência. Mas precisa você fazer. E de repente, quando Jeremias começa a pregar em Jerusalém, Jerusalém, aquela que era a princesinha da estrada, estava ficando para trás. Jerusalém, a que era mais falada, estava ficando para trás. Seus muros imponentes, suas torres, não tinha para ninguém, era Jerusalém mesmo. Jeremias começa a pregar sobre a cidade pegando fogo, que Nabucodonosor havia destruído, avassalado. Nabucodonosor pega os seus capitães, um deles chamado Nabuzaradã. Diga comigo, Nabuzaradã, chefe de todo o exército de Israel, e invade Jerusalém, e vai no lugar santo dos santos, e quebra tudo o mar de bronze, as pias de ouro, as colunas de Joaquim, estava de Boaz, estava em pé, e ele manda derrubar tudo, e pega aquilo tudo como despojo, e leva para o seu palácio, leva para a Babilônia. Ele calculou de uma forma, que segundo alguns estudiosos, diz que ele preparou 50 caminhões, 50 carroças, só para levar os despojos de Jerusalém. Jeremias, quando Deus pensa que eles iam desfrutar da terra, eles viram as costas para Deus. Não tinha mais prazer em servir a Deus. Jeremias, com medo de tudo aquilo que tinha ouvido, do jeito que o profeta Isaías tinha morrido, ele fala assim, não é para mim. E ele clama a Deus. Ele fala assim, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? O Senhor me enganou. Mas o Senhor foi mais forte, lutou comigo e o Senhor venceu. Deus, eu não sei pregar, o povo não me dá mais crédito, o povo não me dá mais ouvido, o que eu falo parece que cai no peito e cai no chão, não entra a palavra. Deus, por que o Senhor deixou eu nascer? Por que o Senhor não tirou do ventre da minha mãe quando eu era bebê ainda? E o Senhor me faz passar por toda essa vergonha? Nem tudo te traz vergonha. Nem tudo que te traz vergonha está disposto a derrotar-te. Nem tudo que te traz vergonha, o opróbrio, nessa noite eu te digo, Deus vai fazer transformação sobre a sua vida, por meio do propósito que Ele tem. Você não está só, você não está só, você não está só. E Deus ouve Jeremias, mas fala, Jeremias, é você. E Jeremias pregava, vocês não converteram os caldeus, vão tomar conta de vocês. Babilônia vai invadir. Babilônia já tinha invadido o reino dos assírios. E agora tentava destruir Jerusalém também. Como outras cidades que ele destruiu. E eles pegam Jeremias e colocam para ser o profeta. Jeremias não era profeta. Ele era, na verdade, Anatote. Era uma cidade que morava o seu pai, Ilquias, na escola de sacerdotes. Então, ele não era profeta. Ele era sacerdote, mas com a posição de profeta. Porque ele pregava, o profeta chega e fala, assim diz o Senhor, isso, e dá no pé e você fica na vazada aí. Mas ele deu o recado. Agora basta vir o sacerdote falar, não, o profeta fez isso porque é profeta, mas eu sou sacerdote, eu estou aqui para cuidar de você, eu estou aqui para zelar de você, eu estou aqui para te ajudar. Quantas pessoas têm te pedido ajuda num momento difícil, e você às vezes não atina, não cai a ficha, para que isso melhorasse na sua vida? Aí quando Salomão morre, Reoboão assume o lugar do seu pai. E eles pegam, principalmente as 10 tribos do norte,
vão até o rei Roboão e diz para ele: abaixa os impostos, está muito caro os impostos. Porque Salomão, para considerar o seu reinado pomposo, o seu reinado cheio de glória, ele ataca o povo cobrando impostos. Era uma maneira de arrecadação em Jerusalém. Pressionar o povo para o povo pagar impostos. E o povo clamava que era muito caro os impostos. E quando as 10 tribos do norte levantam para vir falar com o pai, o filho de Salomão, ele fala assim: se meu pai foi ruim, eu vou ser mais ruim ainda do que ele. Não baixo imposto nenhum. Aí começa a guerra de Jeroboão com Roboão, filho de Salomão, de Jerusalém para Samaria. Mas essa, gente, não era a última cartada, nem de Israel, nem da Babilônia. Se a Babilônia tinha estratégia, Deus também tinha suas estratégias. Se o inimigo levanta, você não está só. Deus tem propósito nesse levantar do inimigo. Se a sua vida está ruim, imagina do seu vizinho. Eu pus aqui o título: Ainda tenho esperança. Você viu aquele ditado? A esperança é a última que morre. Ora, se morre não é esperança. A única esperança que morreu, que era uma vizinha que tinha lá em casa, da minha mãe, bem velhinha, Dona Esperança. Morreu e essa aí não acabou mesmo. Não voltou mais. Então, nesse caso aí, a esperança é a última que morre. Do contrário, ela permanece para frente. A Bíblia diz assim: fiel é aquele que vos chamou, qual tamanho fará. Tu és fiel, Deus. Aquilo tudo que Deus esperava, se fosse de bom, depois de ter colocado eles numa terra que manava leite e mel, tudo que Deus esperava é que Deus tinha muita razão para virar as costas para eles. Mas Deus não. Deus ama aquele povo. Deus ama aquele povo. E fala assim: Jeremias, diz para ele que eu amo eles demais. Volta para mim. Olha só da posição de Deus: volta para mim. Não importa o que eles fizeram. Não, eu só quero eles comigo. Não importa o que você fez, Deus quer você com Ele. Não importa a bagunça que está na sua vida, Deus quer você com Ele. Deus tem prazer em te pôr aqui do lado aqui e falar: esse é meu filho em quem eu tenho prazer, e te dar um afago. E passam-se o tempo. Israel se dividiu, 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul. E continuaram pagando impostos para Zedequias, até que ele fosse levado para a Babilônia. Nessa levada de Zedequias para a Babilônia, a última cena que ele vê é eles pegaram os seus filhos e furaram os olhos dele e depois matar. Foi a última cena que Zedequias viu. Depois eles pegam um ferro quente e furam os olhos de Zedequias. E ele fica cego, sofrendo a dor. A Bíblia diz que ele deu um brado tão grande quando isso foi acontecer, que gritava, tremia o lugar onde ele estava, mas não adiantou. Eles fizeram isso para que Zedequias fosse pagar com dura pena por causa da trairagem que ele havia feito a Nabucodonosor. Vira para o seu irmão e diz assim: sabe o que Deus faz? Levanta profetas. Aleluia! Levanta profetas. Para quê, pastor? Para te orientar, para te dar a direção de Deus, para te dar intuição daquilo que você vai fazer. Diga comigo: eu tenho a promessa e que vai cumprir, em nome de Jesus. Judá também não se arrependeu. As 10 tribos também não se arrependeu. E ficaram naquele impasse de esperança com desesperança. E o tempo passava. Isaías disse da seguinte maneira: quem deu crédito à nossa pregação?
E quem se manifestou o braço do Senhor? O povo foi subindo como renovo de uma terra seca, sem parecer, sem formosura. Mas estava impregnado ali o DNA de Deus. Diz a história que se o judeu foi impregnado o DNA de Deus no tutano dos ossos da nação judaica. Pode ir para qualquer lugar. Um judeu nasce aqui no Brasil, ele não é brasileiro, ele é judeu, mas mora aqui. Ele não perde, diga comigo, o povo de Deus não perde a identidade. Não perde o seu tipo de ser. Então eles têm a sinagoga deles, eles têm o kippah, eles têm toda a vestimenta, mas eles é um judeu que vive fora do Brasil, mas é judeu. Isso era a promessa de Deus, que estava impregnado no DNA dos judeus, o próprio DNA de Deus. Às vezes você pensa assim, o caminho está difícil, mas com Cristo no barco, tudo vai bem. Quando o profeta Oséias faz aquele ato de pegar aquela mulher prostituta, atravessar a cidade, e depois ele esconde dentro da tora de madeira e é cerrado, a notícia se espalha. Coisa boa não vem rápido, não. A ruim vem de avião, de flecha. E ele fica muito abatido com aquela... Aparentemente, não havia profeta, porque todos que arrumavam para profetizar não era bem sucedido. Mas por que isso, pastor? Por que eu estou contando isso? Contando essa história de Babilônia, querendo tomar Jerusalém, que tomou Jerusalém e fez essa bagunça. Aí o rei Ciro o Grande, da Pérsia, levanta contra a Babilônia. Um homem pagão, um homem descrente, um homem que não tinha nada a ver com a tribo de Israel. Deus levanta ele. Às vezes você pensa assim, mas quem sou eu para Deus me usar, levantar eu? Deus tem seus propósitos, não questiona Deus. Se você está passando é porque vai dar conta. Aí quando Jeremias reluta e é convencido e vai, o rei Ciro, Deus levanta o rei Ciro e derrota Babilônia. E quando chega a época de Babilônia cair, o rei Ciro invade tudo. Ele diz, irmão, aquele povo tinha uma técnica tão forte. O rei Ciro desviou o rio Nilo para que pudesse invadir Jerusalém, Babilônia. Era uma estratégia de guerra que até hoje pira quem é estrategista em guerra? Até hoje pira por essa matemática tão precisa. Ele tornou isso em exatas para que pudesse invadir Jerusalém. E de repente, agora quando Ciro invade Jerusalém, Nabucodonosor cai, e agora o negócio é com Ciro e Deus. E Ciro diz o seguinte, eu quero agora, quantos querem voltar para Jerusalém? Para adorar? Cerca de 50 mil homens levantam a mão. E voltam para Jerusalém. E quando eles estão voltando para Jerusalém, carregando, o Ciro arrumou para eles sementes, para começar tudo novamente. E o rei Ciro fala assim, vai erguer o templo novamente, mas tem que ser em Jerusalém. Tem que ser em Jerusalém. E mais do que depressa, 50 mil homens voltam para Jerusalém. E a história conta que quando eles vinham, as nações falavam assim, ó, eles estão vindo aí. Eles estão vindo aí. Porque quando eles saíram, eles falavam, a vizinhança falava assim, acabou a nação de Israel, não tem mais nada. Quando alguém fala assim, não tem mais jeito para você, você fala, Satanás, cala em nome de Jesus, porque Deus tem bênção na sua vida.
Agora não pode você receber aquilo. Se Satanás não quer que eu receba, é o problema dele. Eu quero receber a bênção de Deus sobre a minha vida. Não importa o que o inferno fala, não importa o que o Espírito fala, não importa o que o povo fala. O importante é que você tem um Deus que zela por você e tem um amor especial na sua vida. Essa é a verdade de Deus. Deus precisa de um lugar no seu coração. Deus precisa de você. Não diga isso, Jeremias, eu sou um menino, eu vou mandar e você vai. E o rei Ciro agora entra nesse cenário. E a Bíblia diz que o rei Ciro vai lá, levanta 50 mil homens, vamos voltar para Jerusalém. E organiza com Jesua, o governador de Jerusalém, o prefeito de Jerusalém e o governador de Jerusalém, Zorobabel, entra junto com Ciro. Aí eles começam a fazer casas bonitas, areia branquinha. E Zorobabel, o governador de Israel, chega para o rei Ciro e fala assim, não era para construir o templo, o pessoal está envolvido com casa, com construções. E o rei Ciro diz assim, é para construir o templo, e é para fazer um lugar de adoração, porque eu vou restituir a glória dessa casa. Eu vou trazer em dobro tudo isso que esse povo perdeu. Eu vou fazer acontecer em Jerusalém. Eu vou fazer acontecer no meio do povo de Jerusalém. Aí o rei Ciro, eles começam a construir o templo. Mas quando eles vêm chegando, as nações olham para eles, subiam nas montanhas, e lá vinham os judeus, com uma trouxinha na cabeça, e um punhado de semente para plantar, que o rei Ciro tinha dado. E as pessoas diziam o seguinte, não é esses judeus que estavam voltando? E eles diziam, somos nós mesmos. Aí surge o Salmo 126, e ele diz assim, o Senhor tem tido misericórdia de nós. E o povo perguntava assim, vocês voltaram, a nação de Israel voltou, 50 mil ainda? E ele dizia assim, quando voltamos de Sião? As pessoas diziam assim, é eles. Eles estão como os que sonham. E eles falavam o seguinte, assim, nós estamos como os que sonham mesmo, porque grandes coisas o Senhor fez por nós. E por isso estamos alegres. E o povo falava assim, não dá para entender, como que esse povo volta? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Diga comigo, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Dentre todos os profetas que saíram da Babilônia e veio misturado com o povo. Em primeiro lugar, devolveu todo o ouro que tinham roubado de Jerusalém, estava na casa de Nabucodonosor, no palácio de Nabucodonosor. Todo o ouro foi devolvido, toda a prata, todo o bronze, foi tudo reconstruído novamente. Mas eles ficavam com raiva, era porque Deus falava que o maior Deus que existia era o Deus nosso Criador, e não o Deus que eles faziam de bezerros de ouro. E o interessante é que quando eles vão reconstruir o templo, toda a construção do templo era o seguinte, as pedras eram lixadas, polidas, e encaixava uma na outra. Sem nenhum barulho houve naquela época. Não tinha barulho de nada, tudo em silêncio. E construíram o templo o mais rápido possível, onde Deus ia ser adorado. Você às vezes já parou perguntando, Deus, esse cativeiro meu não passa? Essa vida difícil financeira não acaba? Deus, nós fazemos esse tipo de pergunta. Por que tanta coisa? Por que tanto? Se Deus amasse mesmo Jerusalém, por que então você deixou Nabucodonosor destruir? Se Deus me amasse mesmo, por que eu estou com essa enfermidade? Se Deus me amasse, por que eu estou vivendo tão precariamente? Deixa Deus amassar o barro.
e vai fazer dele um forte vaso. Não vaso de desonra, mas vaso de honra, depositado em potes de barro. Porque só assim possa Deus quebrar, amassar e fazer de novo do jeito que Ele quer. Eles tinham tanta vontade, irmãos, no cativeiro, de louvar, mas não podia, porque eles estavam longe de Jerusalém. Não podia. Quem foi da tribo do norte não podia voltar na tribo do sul, em Jerusalém, para louvar, não. Por isso que a mulher samaritana falou o seguinte, vocês lembram que a mulher samaritana falou assim, Senhor, aonde nós devemos adorar? Em Jerusalém, como diziam nossos pais, ou no templo, ou no monte? Jesus falou assim, nem no monte, nem em Jerusalém. Ah, mas como que é essa adoração? Em espírito e em verdade. Bate-se no peito, em espírito e em verdade. Eu quero louvar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 20 de Jeremias, vocês veem que começa a depressão de um profeta. Engraçado, esse negócio de depressão, já desde os tempos antigos, desde a fundação do mundo que já existe. O profeta Jeremias ficou mergulhado numa depressão tremenda. Porque falava e a palavra não cumpria. Ele falou assim, Deus, eu vou parar de pregar. Mas quando eu falo que vou parar de pregar, tem uma chama aqui dentro de mim que arde e eu não consigo parar. Deus não te deixa parar uma hora que você tem condições. Deus não te deixa parar por alguma obstrução no seu caminho, ou por uma obsessão que você tem que não foi cumprida. Deus não te deixa parar quando você está à espera daquele que prometeu. Fiel que prometeu, o qual também te fará fiel. Deus não vai te deixar você esperando com o braço cruzado, a boca cheia de dente, esperando a morte passar, não. Você vai ser de Deus a preciosidade dele. Deus te promete, mas é para cumprir. E eles falaram assim, já passou tanta gente, já passou tantos anos, e nada de resposta de Deus. Aí os judeus não podiam louvar longe. Aí um dia eles falaram assim, não dá, eu tenho que louvar. Eu tenho que louvar. Aí eles vão no Salmo 137. E diz, junto aos rios da Babilônia, nós chorávamos. Nós pedíamos para que Deus falasse conosco. Quando éramos prisioneiros. E Deus libertou Israel. Voltai, diga comigo, voltai, ó presos de esperança. Você está preso em alguma coisa? Você tem esperança ainda que não foi cumprida na sua vida? Você tem esperança de ter uma casa daquele tipo que você sonha e ainda não foi cumprido? Você tem esperança de passar num concurso e ganhar muito dinheiro e ainda não foi cumprido? A Bíblia diz que Deus está velando pela sua palavra para ser cumprida. E quando aquele povo achou que tudo tinha acabado em Jerusalém, Deus levanta Ciro e dá a eles a vitória. Agora, por que eles tinham essa ganância por tomar Jerusalém? Jerusalém, quem ocupasse Jerusalém, ficava, se Babilônia ocupasse Jerusalém, aquele território todo ficaria para eles. A própria Jerusalém e o Egito. E todo o comércio passava por ali. Então aquilo era uma forma deles, era uma guerra política, mas também é uma guerra épica, histórica. Eu vou dizer para vocês aqui, tem pessoas que dizem que quem vive de história é professor de história, né? Quem vive de passado é professor de história. Mas o certo é que a história de Deus não termina quando você pensa que acabou. Quando você fala assim, acabou, Deus levanta gente de todos os lugares. Quando você fala assim, acabou, fui derrotado, Deus levanta do trono para te servir e fala assim, você não está derrotado, porque eu, por causa do sangue que foi derramado, eu vos restituirei tudo em dobro, para que vocês falam de mim. Ainda há esperança. Voltai. Agora Deus, diga para o seu irmão, Deus
te dá uma nova rota. Aí, eu disse para vocês sobre a medula, sobre o tutano do osso. Foi tão impregnado o DNA de Deus na vida desse povo, que quando eles morriam no cativeiro, eles estavam tão ruim a situação deles, que podrificava ao ar livre. Mas alguns judeus tinham uma crença de que se a pessoa morresse, 3 dias ele ressuscitaria. Tanto é que Jesus ficou 3 dias na tumba. Com 3 dias ele ressuscitaria. Podia ser de qualquer morte. E o pai de família pegava a sua família e ia até o vale de ossos. E ali começava a olhar. E quando passava um certo período ali, eles não podiam chegar mais do que 50 metros, porque a areia não podia passar. Eles ficavam de longe olhando. E de repente vinha a águia e rasgava o crânio e começava a comer a massa. E tudo que tinha no ouvido e olhos, a águia comia e ia embora. 6 horas da tarde, o pai de família falava assim: vamos embora, ainda há esperança. Quando era lá para as 9 horas, 10 horas da manhã, aparecia as hienas. As hienas iam lá e comiam aquela podrificação todinha, e lambia os ossos, deixava tudo. E ele falava, o chefe de família falava: ainda há esperança. Quando chegava o pássaro, está lá em Levítico, chamado quebrantoso, ele ia lá e quebrava osso por osso, e chupava tudo que tinha dentro do osso, a medula, tudo. E um dia Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, vamos ali comigo? Sabia que Deus te chama? Vamos ali comigo? Aonde, Senhor? Vem cá. Levou ele em sentido. E ele vê um vale de ossos secos. E naquele instante, Deus fala para o profeta: filho do homem, poderá esses ossos se tornar ter vida? E ele, como que olhando para Deus, diz assim: tu sabes, Deus, eu não sei de nada, mas o Senhor fala. E ele diz: então profetiza sobre esse vale de ossos. E Ezequiel levanta sua voz e fala: vale de ossos secos, ouvem a palavra do Senhor. A Bíblia diz que houve um estalo sobre os ossos, e foi juntando osso com osso, perna com perna, joelho, tudo que estava esparramado, e formou-se um grande exército. A Bíblia diz que era um vale de ossos sequíssimos, que não tinha mais condição de viver. Era uma coisa que estava uma coisa surreal, mas Deus mandou profetizar. E a Bíblia diz que levantou um grande exército, e Deus falou assim: não posso eu fazer assim com vocês, ó Jerusalém? E voltam para a sua terra, e lá é restaurado o reino de Jerusalém, o reino de Judá. E todos começam a dizer: grandes coisas fez o Senhor por esses, e por isso estamos alegres. Quero ficar de pé comigo nesse instante. Vamos ficar de pé nesse instante. Deus tem compromisso com você. Não questiona Deus quanto o porquê. Não questiona Deus por nada. Cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Jerusalém
deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Levanta suas mãos assim, ó. Chora Israel. Babilônia não é o seu lugar. O deserto que você passa não é o seu lugar. Deus vai fazer algo sobre a sua vida. Aleluia. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Vamos fazer uma oração agora. Em vez de estar passando o pastor Luiz, eu quero que você, como tem sentido na sua vida, você não é escravo do mundo. Você é filho. A Bíblia diz que somos filhos, somos também herdeiros. Se com Ele padecemos, certamente com Ele sejamos glorificados. Você não é servo, você é um filho de Deus nessa noite e precisa de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Dê a salva de palmas para Jesus bem forte. Chora Israel. Amém. Obrigado, pastor.